A todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos entregar nas mãos de Deus, então, todas essas intenções que nós colocamos no início, né, que Ele possa acolher todas elas e que seja feita a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria Santíssima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estaremos falando sobre os discípulos de Cristo com o nosso mestre Visioli. É sua, Visioli. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Quando a gente fala de discípulos de Jesus, muita gente confunde discípulos com apóstolos. Não sei se todo mundo sabe a diferença. E para que a gente consiga saber exatamente qual é a diferença entre discípulos e apóstolos, é preciso que a gente conheça, pelo menos um pouquinho, a história religiosa de Israel daquela época. Naquela época existiam muitos religiosos que não pertenciam à igreja oficial judaica, mas que saíam pela região toda pregando, digamos assim, o conhecimento de Deus e pregando a palavra de Deus baseada no Torá, que eram o Pentateuco, os 5 livros originais do judaísmo. Muito bem. E não eram poucos. E esse pessoal tinha os seus discípulos, aqueles seus alunos, vamos dizer assim, que o seguiam pelos lugares pelo qual o pregador se encaminhava e que procuravam aprender com ele. Normalmente eram pessoas mais idosas, que já tinham uma experiência grande da pregação do Torá. Aí começa a primeira diferença entre Jesus e essa gente. Jesus não era velho, não tinha aparentemente a mesma experiência. Só que depois ele provou ser muito mais do que todos eles. Então, essas pessoas tinham discípulos, alunos, seguidores, mas não eram apóstolos, porque os apóstolos, e eram poucos aqueles que tinham
Os apóstolos eram um grupo mais chegado ao pregador e que, digamos assim, iriam se formar como pregadores também. Então, a diferença: discípulos eram seguidores, apóstolos eram aqueles que pretendiam se tornar também pregadores. Muito bem. Isso feito, então, nós sabemos que Jesus não chamou os seus discípulos, ou pelo menos não chamou os seus apóstolos, de uma forma aleatória, ao acaso, como poderia parecer à primeira vista. Muito pelo contrário, os 12 foram escolhidos segundo um plano pré-estabelecido por Deus. É muito importante que a gente guarde isso na memória. Os apóstolos, os 12, foram escolhidos segundo um plano pré-estabelecido. E não foi nem por Jesus, foi por Deus Pai. Como é que a gente pode compreender isso? Basta que a gente leia o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 13. Diz lá o seguinte: E aconteceu que naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos, todos eles eram muitos, escolheu 12 entre eles e deu-lhes o nome de apóstolos. O que é que Jesus quis dizer com isso? Discípulos eram muitos, mas aqueles 12 que ele chamou após passar a noite toda em oração, esses eram os que seriam também pregadores da Boa Nova. Por que a oração tão longa, a noite inteira? A resposta é clara, viu, gente? Jesus pedia a Deus que lhe desse a iluminação para escolher aqueles que faziam parte do plano de Deus. Então, essa constatação mostra para a gente que a escolha dos discípulos e depois dos apóstolos não foi aleatória, mas seguiu um caminho indicado por Deus. Isso não quer dizer que os discípulos, aqueles que não eram apóstolos, também não fossem chamados por Deus. Foram. Então, gente, disso a gente pode tirar essa constatação e também pode tirar uma lição. Se vocês já estudaram o Evangelho, os Evangelhos, todos eles são unânimes em dizer: antes de fazer qualquer coisa, o que é que Jesus fazia? Rezava. Rezava. Minha mulher respondeu. Ele orava. E é preciso que a gente aprenda com ele. Ele disse uma vez: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendamos antes de fazer qualquer coisa, pedir que ele nos ilumine. Muito bem. Mas, escolhidos os 12 apóstolos, a gente pode entender dessa passagem do Evangelho de Lucas, que eu citei aí acima, também confirmado no Evangelho de Marcos. A gente pode entender que o chamamento dos 12 discípulos principais não dependeu da vontade deles, absolutamente. Não dependeu da vontade deles em seguir Jesus. E nem mesmo da escolha particular de Jesus, como eu já disse. Mas sim da vontade de Deus Pai.
Por isso, a oração tão longa e meditada, feita pelo Senhor Jesus. Foi por isso. Pode-se, então, dizer que a vocação dos discípulos é uma consequência da oração a Deus. A sua vocação vem do diálogo do Filho com o Pai. E está firmada nisso. É bom que a gente entenda. Então, a escolha dos 12 apóstolos não dependeu nem da vontade de Jesus e nem da vontade, muito menos da vontade dos apóstolos, mas sim da indicação que Deus fez a Jesus naquela noite de oração. Então, a gente vê que Jesus fez um pedido a todos. Qual foi esse pedido? Jesus disse, está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 38. Rezai ao Senhor da messe, para que envie trabalhadores para a sua messe. Depois ele acrescentou, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Então, os trabalhadores da messe de Deus não podem simplesmente ser procurados ao acaso. Eles devem ser a Deus pedidos e por Ele mesmo escolhidos para esse serviço. Esta característica profundamente teológica é reforçada quando o Evangelho de Marcos diz, no capítulo 3, versículo 13, ele chamou a si aqueles que quis. A partir desse raciocínio, então, aparece uma revelação que aponta claramente para uma verdade. Ninguém pode se fazer discípulo de Jesus porque quer. Isso é o resultado de uma eleição, de uma escolha feita por Deus. E só Ele pode fazer isso. Não adianta querer ser um discípulo se Deus não permitir. Essa é a grande verdade. E nós vamos aprofundar isso mais no final da aula. Mas por que 12 apóstolos? 12 era o número das tribos originais de Israel, simbolizando, então, que este era o povo escolhido por Deus para se revelar a ele. Não só aos judeus, mas também ao mundo todo. Essa é uma das grandes controvérsias entre Jesus e os fariseus e saduceus, que eram os sacerdotes da religião oficial. Porque o judeu até hoje considera que só ele tem o direito à revelação. Eles são o povo de Deus e só eles têm esse direito. E o Cristo abriu esse direito a todos nós, a humanidade toda. Até os apóstolos, mesmo nos Atos dos Apóstolos, a gente vê que eles mesmos, mesmo após Jesus haver subido ao céu, eles ainda tinham essa ideia. Precisou São Paulo dar uma dura neles para que eles entendessem que a mensagem de Jesus era para todos, não só para os judeus. Muito bem. Então, os 12 escolhidos como fundadores do povo universal eram eles, embora não soubessem disso ainda, na época. Então, Jesus escolhe os 12 com uma dupla determinação.
Vejam, em Marcos 3, versículo 14, está escrito: e ele constituiu 12 para que ficassem com ele e os enviasse para pregar. Então, os discípulos deviam ficar com Jesus. Por quê? Para o conhecerem mais profundamente, para alcançarem aquele conhecimento que as demais pessoas ainda não podiam alcançar. Qual era esse conhecimento? Que ele era o Filho de Deus. Isso era o que Jesus pretendia deles. Os apóstolos, então, devem caminhar do simples conhecimento de um profeta, como havia tanto, até a percepção, a mentalização da íntima comunhão que existia entre Jesus e Deus Pai. Em resumo, perceberem que Jesus era enviado por Deus e era o Filho de Deus. Mas eles estão lá também, né, para serem enviados a levar a mensagem de Jesus ao mundo. Em primeiro lugar, como o próprio Jesus afirmou, em primeiro lugar, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois, como Jesus mesmo afirmou e consolidou, levai o Evangelho até os confins do mundo. Então, não era só para judeus, era para todos. Os apóstolos devem aprender a estar com Jesus e saber que estarão com ele sempre, até os confins do mundo e em todas as épocas. Isso é muito importante. E qual era a missão dos discípulos originais, não só dos apóstolos, mas também dos discípulos? Marcos descreve o conteúdo da missão dizendo o seguinte: a missão deles era pregar o Evangelho e expulsar demônios. Isso está no capítulo 3, versículo 15. Perdão, versículo 14. De Marcos. E seguintes, do Evangelho de Marcos. A primeira missão é a pregação. Oferecer aos homens a luz do Evangelho que Jesus trouxe para nós, para todos. Então, os apóstolos são, antes de mais nada, evangelistas, pregadores do Evangelho. Tal como Jesus, eles anunciam o reino de Deus e reúnem os homens para a sua família. A expulsão de demônios, muito além de simples fatos daqueles momentos, simboliza a vitória da fé cristã sobre as forças do mal. Significa, em outras palavras, o grande exorcismo que purifica o mundo. A pregação do Evangelho é um exorcismo que purifica o mundo do mal. Por muito que sejam os deuses, os demônios que dominam o mundo desde aquela época até hoje, ambição, cobiça, sede de poder, dinheiro e tantos outros. Por muitos que sejam esses demônios, apenas um é Deus Pai, e um só é o Senhor. Agora vamos passar a ter uma ligeira noção, muito ligeira, né, dos 12 apóstolos principais. 2 do grupo dos 12 vêm do partido dos Zelotes. Quem são os Zelotes?
Quando a gente fala partido, não se pensa em partido político, por favor. Eram os componentes de uma facção do povo cujo principal objetivo era livrar Israel do domínio romano, como se isso fosse possível, né? Israel era um lugar insignificante, pouco conhecido do resto do mundo, e eles ainda queriam livrar Israel do poderoso Império Romano, que era dono do mundo conhecido inteiro da época. Mas os zelotes, então, eram mais ou menos divididos em duas partes, vamos dizer assim. Uma parte que eram os mais moderados, que pensavam ser possível um diálogo mais pacífico com os romanos, para ver se pelo menos se livravam de alguns encargos pesados que o Império Romano punha sobre os seus conquistados. E a facção que era chamada de radicais ou sicários. Esses queriam livrar Israel de Roma pela violência. Então, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos, era Simão, o Zelote, também chamado cananeu, que na época significava a mesma coisa. Não sabemos se Simão era moderado ou era sicário. O Evangelho não diz. O outro discípulo Zelote era o famoso Judas Iscariotes. Esse nome Iscariotes pode ter duas origens. Uma, ele era originário da cidade de Queriote. Então, Iscariotes quer dizer provindos de Queriote. Ou também pode ser designado como sicário. Esse sicário, como eu já disse, era a variante radical dos zelotes. Iscariotes, sicário, é a mesma coisa. Então, não se sabe. Provavelmente, é mais provável que as duas fossem verdadeiras. Principalmente que ele era da parte radical, não tenho dúvida. Ele se juntou a Jesus porque achou que Jesus, com os poderes que tinha, poderia eliminar os romanos. Quando ele viu que não era bem assim, não havia violência em Jesus, ele fez o que fez. Encontramos, por outro lado, Levi, que nós conhecemos por Mateus. Ele era coletor de impostos para Roma e, assim, classificado como pecador público e odiado pelo povo judeu. Todos os coletores de impostos eram considerados impuros. Jesus não ligou para isso. Passou e falou para Mateus simplesmente: segue-me. E vocês sabem o que Mateus virou, não? O grupo principal dos discípulos é constituído por pescadores do Mar da Galileia. Então, vejam bem, o outro Simão, chamado Cefas, Cefas em grego quer dizer pedra, portanto, Simão Pedro, que viria a ser o príncipe dos apóstolos. Ele era o líder de uma colônia, de uma cooperativa de pescadores de Cafarnaum. Pedro era o líder da cooperativa deles, vamos dizer assim.
E ele trabalhava com o irmão mais velho dele, 2 anos mais velho, chamado André. E também com Tiago e João, filhos de Zebedeu, assim chamado Zebedeu. Jesus os chamava de filhos do trovão, Boanerges, quer dizer, filhos do trovão. Por quê? Porque tinham um temperamento extremamente tempestuoso. Como, aliás, Pedro também. André já era mais moderado. Dos parentes de Jesus estava Tiago, outro Tiago. Um era o Tiago Zebedeu, que eu acabei de dizer, ele era pescador. O outro era Tiago, filho de Alfeu. O Tiago Zebedeu, que é o São Tiago mais conhecido, ele é conhecido como Tiago Maior. E este Tiago Alfeu, que era o primo, parente de Jesus, e muito parecido com ele fisicamente, dizem os evangelhos, ele é conhecido como Tiago Menor. E há uma característica do Tiago Menor, do Tiago Alfeu, que ele era o mais judeu, religiosamente falando, de todos eles. Ele resistiu a sair de Jerusalém para pregar em outras terras. Talvez tenha sido o único, embora não esteja bem certo, mas parece que ele foi o único a não sair de Jerusalém porque ele queria converter os judeus. Queria converter, inclusive, a própria igreja judaica. E dizem, também não se sabe se é verdade, que por causa disso ele foi sacrificado pelos fariseus, sendo jogado do alto de uma muralha de Jerusalém. Muito bem. E ele era parecido com Jesus, tanto que Judas Iscariotes, quando foi entregar Jesus, sabendo disso, disse para o soldado: ele é aquele a quem eu beijar, para que não confundissem com Tiago Alfeu. Finalmente estavam também Filipe, Bartolomeu, cujo nome judaico era Natanael. Bartolomeu é o nome grego. Naquela época usavam-se 2 nomes, um judeu e um grego. Então, Natanael ou Bartolomeu. Judas, o outro Judas, chamado também de Tadeu. E Tomé, o Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo. Não sabemos quem era o gêmeo de Tomé. Muito bem. Então, vamos ver se está certo, gente. Simão Zelote, 1. Judas, 2. Levi, Mateus, 3. Simão Pedro, 4. André, 5. Tiago, 6. João, 7. Tiago Menor, 8. Filipe, 9. Natanael, 10. Tadeu, 11. E Tomé, 12. Tá certo? Então, esses homens eram judeus comuns. Todos os 12 eram judeus comuns, mas crentes, que esperavam a independência política de Israel. Alguns pertencentes aos zelotes, como já vimos, né? Mas desde a sua origem, a sua profissão, a sua educação e até seus temperamentos,
eram homens muito diferentes, como a gente pode ver. Levi Mateus era um homem estudado, um homem de classe alta. Pedro, Tiago, João e André eram pescadores rudes. O Judas Iscariotes e Simão eram políticos. Enfim, Jesus, inspirado por Deus, escolheu homens de diferentes temperamentos, diferentes origens, enfim, homens totalmente diferentes. E, no entanto, todos esses homens tão diferentes viriam a ser um único corpo que formou a nossa igreja. Todos eles, apesar de todas as diferenças, convergiram para um único objetivo. Foi o que Jesus fez por eles. Então, nessa diversidade de origens, de temperamentos, de atitudes, os 12 simbolizam a igreja de todos os tempos e a dificuldade da sua missão de converter a humanidade a Jesus Cristo. Esses todos, de uma forma ou de outra, com exceção de João, pagaram com a vida essa missão. Muito bem. E quanto a nós, os cursilistas? Devemos, então, fazer algumas reflexões, pessoal, naquilo que tange a missão dos discípulos de Jesus e a nossa missão como cristãos que fizeram o cursilho. Tem uma passagem do Evangelho em que Jesus reuniu 72 discípulos e os enviou para pregarem o Evangelho. E quando eles voltaram, eles disseram a Jesus: até expulsamos demônios em seu nome. Muito bem. Isso está em Lucas, capítulo 10, no primeiro versículo. Assim como eram 72 discípulos enviados por Jesus para pregar o Evangelho e expulsar demônios, também nós, cursilistas, não só os cursilistas, mas eu estou falando para nós cursilistas, também nós somos enviados por Ele para pregar a sua palavra. E, por que não? Para expulsar demônio. Vocês podem falar, o Gisele está viajando. Não, eu já vou explicar. Quem são hoje em dia os demônios? Os demônios da fé adormecida. Os demônios da indiferença para com Deus, que dominam muitos homens, eu diria até a grande parte da humanidade. O cursilho chega, às vezes, e eu já vi nos meus 50 anos, que vão se completar agora em agosto, De cursilista. 50 anos de cursilho, eu já vi até mesmo o cursilho curar certas doenças psicológicas, psicopatias, que existem em muitos dos cursistas que vão fazer o cursilho. Pelo alívio que a pregação do Evangelho feita pelas palestras e o conhecimento melhor de Jesus que eles passam a ter, e principalmente o alívio que a confissão provoca,
faz com que certas doenças psicológicas, digamos doenças, certas apatias, sejam curadas. Eu já vi isso. Não uma vez nem duas, mas muitas. Mas, acima de tudo, devemos recordar daquilo que foi dito no início dessa palestra, que eu disse que iria aprofundar melhor no fim. Não fomos nós, cursilistas, que escolhemos o Senhor Jesus. Foi Ele que nos escolheu. A primeira palavra que eu escutei no meu cursilho, há 50 anos atrás, feita numa meditação pelo saudoso Dom Anísio, a primeira palavra que me marcou mais profundamente foi isso. Lá na frente, na capelinha, ele falou para nós: não foi o seu padrinho, não foi o seu amigo, não foi ninguém que te escolheu aqui dentro. Foi Deus. Então, assim como tanto quanto os 12 apóstolos e os demais discípulos, nós somos também discípulos escolhidos para pregar a palavra de Deus e para expulsar os demônios da falta de fé em Cristo Jesus. Essa é a missão que o Senhor Jesus nos confiou. Vamos ser fiéis a ela. Com isso, eu termino esta palestra e gostaria de deixar duas perguntas para que os grupos discutam. A primeira: o que é preciso para ser discípulo de Jesus? Qual é a condição essencial? Segundo, o cursilista pode se considerar um discípulo? Era o que eu tinha a dizer por hoje. Obrigado pela atenção. Obrigado, Visiore, pela aula. Pessoal, agora vamos para o grupo, então. Vamos ter aí uns 20 minutos, tá? Muito bom. Aí eu vou colocar no chat aí as perguntas, para quem não pegou. 20 minutinhos, depois a gente volta, tá bom? Vocês vão receber o convite aí na tela, tá? É só clicar. Então, pessoal, como é que é? Pode A seguir, mocinha Visiore. que falou que estava gravando. Vamos então dar graças a Deus pela nossa reunião. Vamos mais uma vez lembrar daqueles que foram lembrados nas orações iniciais. E vamos ver se na próxima segunda-feira a gente aumenta o número. Eu estou bem contente, parece que aumentou, né, Pedro? Sim, sim. Sim, Estamos com aumentou. 22 a Cada um 24. traga mais um. Eu não posso sair de casa, não deixo. Vamos então fazer. Está muito velho. Minha mulher falou que eu estou muito velho para sair de casa. Isso é que é amor, né? Cuidado, cuidado.
Muito bem. Vamos fazer, então, as nossas orações. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, Poderoso, todos os todos os benefícios benefícios que que nos nos têm concedido. concedido Vós que viveis e reinais pelos pelos séculos. séculos dos séculos. Amém. 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 São Paulo Apóstolo, Rogai por Rogai nós. por nós. Maria, Mãe da Igreja, e nossa, Rogai por rogai nós. por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite a todos, boa semana. Boa noite, Vigiane. E para os colegas do GED, até quinta-feira. Até a quinta.